alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali, os irmãos irão encontrar o roteiro da nossa exposição, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, assistiram ao vídeo do comentarista e, portanto, agora querem os subsídios complementares. Além do nosso texto de apoio, nós temos os slides que têm o roteiro. E aí os irmãos não vão se perder na nossa exposição. Também o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos desta faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com esta resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião se realiza na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pelo Ministério do Belém, e é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. A FAESP fica onde era o templo antigo do Ministério do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2023, que se aproxima do seu final, nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos falando sobre missiologia, teologia das missões. E o nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E nós estamos neste quarto e último bloco do trimestre com os elementos conclusivos a respeito de missões, e hoje estaremos estudando a lição de número 13, o propósito de missões. O propósito de missões. Nós vimos semana passada o modelo missionário da Igreja de Antioquia, e agora nós vamos falar sobre o propósito de missões. Hoje é dia de véspera de Natal, né? Aliás, essa lição será dada na véspera de Natal, e nós gostaríamos de desejar a todos os irmãos um feliz e abençoado Natal. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Independentemente de ter sido nesta a data ou não, de se estar aproveitando uma festividade que era pagã para celebrar o nascimento de Jesus, nós devemos lembrar que os céus celebraram o nascimento de Jesus. Um coro angelical veio anunciar o nascimento de Jesus. Portanto, comemorar o nascimento de Jesus é fazer algo que o céu fez,
E se o céu fez, não é pecado, não é errado, é desejável. Se nós queremos ir para o céu, devemos fazer o que o céu faz. E o céu celebrou o nascimento de Jesus. E, portanto, devemos agradecer a Deus, porque ele se fez homem para nos salvar. E, aliás, por se fazer homem para nos salvar, é que estaremos estudando a lição de hoje. O propósito de missões. O que é a palavra propósito? Se formos a Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nós vamos encontrar a seguinte palavra de Salomão: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A palavra propósito, aqui no original hebraico, é repes. E repes quer dizer aquilo que é desejado, aquilo que é querido, aquilo que é buscado, aquilo que dá desejo e prazer. Também em Efésios, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui Paulo fala sobre o propósito eterno de Deus. E aqui a palavra grega é prótesis, que quer dizer aquilo que está posto, aquilo que é planejado, aquilo que é evidenciado, aquilo que é exposto. E nós lembramos que o apóstolo Paulo está falando aqui do mistério da igreja. A igreja era um mistério, ela é revelada por Cristo, e Paulo diz que a igreja é composta de judeus e gentios que estavam longe de Deus e agora, pelo sangue de Cristo, estão em comunhão com Deus, e que esta comunhão vai ser mostrada a todos, inclusive aos principados e potestades no céu, e que era este o propósito de Deus. O desejo, o pleno, o prazer de Deus. Então, quando nós falamos em propósito de missões, nós estamos falando daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus quis. E para que existem as missões? Qual a finalidade? Qual a razão de ser? E aí nós nos lembramos que o propósito de Deus é a salvação das almas. Veja que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 3:11, segundo o seu eterno propósito que está em Cristo Jesus. Deus, antes da fundação do mundo, nós estudamos isso na segunda lição deste trimestre, Deus, antes da fundação do mundo, já quis salvar o homem que ele ainda não havia criado, mas para Deus tudo é um eterno presente. Eu sei que isso é difícil de nós entendermos, e não temos mente para entendermos isso, porque estamos debaixo do tempo. Mas para Deus não há o tempo. E antes que o mundo fosse criado, Deus já sabia que criaria o homem, que o homem pecaria, e ele queria salvar o homem. E escolheu Jesus para ser o Salvador. Então, o plano de Deus para a salvação é o propósito de missão. Missão nada mais é do que a igreja anunciar ao mundo que Jesus salva, que Deus quer salvar o homem.
e quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isto que é fazer missões, é anunciar o plano da salvação para o homem. E nesse plano da salvação, a igreja tem de anunciar, tem que tornar conhecido ao mundo este plano da salvação. Isto que é pregar o evangelho. É o que Jesus mandou que nós fizéssemos. Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é uma ordem que Jesus nos deu de pregar o evangelho, porque ele quer salvar todos os homens. E a salvação se dá em Jesus. E esta pregação tem que ser feita onde nós estamos, no lugar que Deus nos colocou neste planeta, que é a evangelização local, mas também até os confins da terra, que são as missões transculturais. Deus quer que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para toda criatura. Porque o desejo de Deus é a salvação de todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, Paulo, ele diz que foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios para quê? Para dizer ao mundo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que essa salvação se dá em Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que morreu por nós para servir de testemunho ao seu tempo. Então, esse é o propósito de missões. Fazer missões é dizer ao mundo que Deus quer salvar a todos e que esta salvação está na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus quer salvar o homem, nós sabemos, ficamos a saber disso, no dia mesmo que o homem pecou. No mesmo dia da queda, Deus prega o evangelho. Ele prega o evangelho ali ao anunciar, antes mesmo de dar as penalidades para o homem e para a mulher, por causa do pecado, Deus anuncia que salvará o homem. Ele se dirige à serpente, ao tentador, e diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, quer dizer, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já revela ao próprio diabo que ele seria vencido, que o homem seria salvo mediante um sacrifício. Tu lhe ferirás o calcanhar. Mas ele seria vencido, porque a semente da mulher, que é o Salvador, que é Jesus, iria ferir a sua cabeça, retirar o seu poder. Então, o evangelho é este ato que Deus quer restaurar a comunhão com o homem.
E Deus falou a respeito da humanidade toda, porque toda a humanidade estava ali. O primeiro casal era toda a humanidade, que havia caído, mas Deus proporcionaria a oportunidade real para todos se salvarem. Todos se salvam? Não. Caim é um primeiro exemplo, que recusou, que não creu em Deus, na proposta salvadora de Deus. Deus faz esta proposta, olha o propósito. Ele coloca na mesa. Lembram dos pães da proposição? Lá no tabernáculo e no templo? Que ficavam numa mesa expostos durante toda a semana, para só depois serem consumidos, que ficavam ali na presença de Deus. Assim é esta proposta que o Senhor faz a cada um de nós, que nós creiamos no seu Filho Jesus Cristo, peçamos perdão dos nossos pecados, e nós seremos salvos e viveremos para sempre com Ele. Deus anunciou a todos a salvação, e Ele foi o primeiro a pregar o Evangelho. E no dia mesmo da queda, e aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que o propósito salvador de Deus é superior ao nosso juízo, à nossa condenação, ao nosso pecado. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus, o desejo salvador de Deus, supera o nosso pecado, a nossa desobediência. Antes de castigar o homem, Deus anuncia que vai salvá-lo. Por isso, nós não podemos jamais desanimar na pregação do Evangelho, porque é algo que Deus quer intensamente. E nós também devemos querer intensamente. É por isso que nós devemos ser insistentes e devemos pregar o Evangelho a todo momento, a todo instante, porque é a prioridade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Todo instante nós devemos pregar o Evangelho, porque este é o propósito divino. Deus primeiro anuncia a salvação, para depois anunciar as punições do homem. Porque Deus quer, em primeiro lugar, salvar o homem. Deus não deixa de punir o homem, Deus não irá deixar de condenar os que não crerem, mas o seu propósito é salvador. Por isso, jamais devemos deixar de pregar o Evangelho. Esse deve ser o nosso propósito. Essa deve ser a nossa prioridade. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho. A igreja deve insistir, persistir e nunca desistir de pregar o Evangelho. Tomemos cuidado. Muitos, diante do quadro que nós estamos vivendo, no princípio das dores, em que há multiplicação da iniquidade, em que há multiplicação dos escândalos, em que o amor de quase todos está esfriando, há uma tendência a nos recolhermos, há uma tendência a desanimarmos, mas não. Deus dá prioridade à salvação. Deus quer que todos os homens se salvem. E mesmo diante da tragédia da queda da humanidade, ele primeiro fala na salvação, para depois falar na punição. Então,
estejamos com o mesmo sentimento de Deus. Se Deus está em nós, se somos morada de Deus no Espírito, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se nós somos morada de Deus no Espírito, se Deus está em nós, nós temos que revelar este amor de tal maneira, nunca deixando de pregar o Evangelho, de dizer a todos quantos tiverem relacionamento conosco que Deus quer salvá-los, que Deus quer ter comunhão com eles. E tem um outro aspecto aí que Deus nos ensina no Jardim do Éden. Além da prioridade da mensagem da salvação, ele falou da salvação rapidamente. Foi a primeira coisa que ele disse. Por quê? Porque é urgente a salvação. O homem havia acabado de pecar, ele precisava ser salvo. A salvação é urgente, é algo para ontem, como se costuma dizer. Não podemos deixar para depois a pregação do Evangelho, tanto em Jerusalém quanto nos confins da terra. Não é algo para ser feito o ano que vem, para ser feito amanhã, é algo para ser feito agora. Assim que Deus vai ao Éden, no dia da queda, ele já prega o Evangelho. Então, nós devemos dar prioridade à pregação do Evangelho, devemos dar urgência à pregação do Evangelho e devemos ser insistentes na pregação do Evangelho. Porque Deus foi insistente com Caim. Lá no capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos a história de Caim e de Abel. Caim oferece o seu sacrifício, que é rejeitado. Ele descai o seu semblante e se ira. Deus vai falar com ele. Deus já vai falar com ele, dizendo que ele também seria aceito. Caim não dá ouvidos a Deus. Mata o seu irmão. Deus vai falar com Caim. Provoca uma situação para que Caim confessasse o seu pecado. Caim não confessa o seu pecado. Deus lhe mostra o pecado. Caim se sente perdido. Deus lhe oferece a salvação. Caim diz que seria morto. Deus lhe põe um sinal para impedir que ele seja morto. Veja a insistência de Deus. Deus primeiro fala a Caim. Deus primeiro dá oportunidade a Caim confessar. Quando Caim não confessa, Deus lança em rosto o seu pecado, mas lhe dá uma oportunidade para se arrepender. Mas Caim não aproveitou estas oportunidades que Deus deu. Se perdeu. Porque o texto diz que ele não creu no perdão de Deus. Gênesis 4:13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, que qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Mas qual foi a reação de Caim? E saiu Caim de diante da face do Senhor. Caim se perdeu. Lá em 1 de João, capítulo 3, o apóstolo João diz, versículo 12, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão
justas. Caim se perdeu, mas Deus insistiu na mensagem da salvação. Deus deu oportunidade real para Caim se arrepender. Então, o propósito de missões é a insistência. Nós devemos pregar o evangelho com insistência, até o último instante, oferecendo ao pecador a oportunidade do perdão. Missões devem ser feitas sempre, com urgência, de forma insistente e com prioridade. É assim que Deus nos ensina quando Ele mesmo pregou o Evangelho. Mas Ele quer a nossa cooperação na pregação do Evangelho. Nós já temos visto ao longo do trimestre que Deus já levantou homens para conclamar o povo ao arrependimento. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi o primeiro profeta. Ele anunciou aos homens do seu tempo que, se eles permanecessem no pecado, seriam destruídos. E 100 anos antes da destruição, Deus levanta Noé para ser o pregoeiro da justiça. Mas aquela geração, com exceção de Noé e sua família, não creu na mensagem de Deus. Mas Deus levantou Enoque e Noé para pregar, dando oportunidade real de salvação. E ainda dando um tempo para o povo se arrepender, que foi a vida do homem que mais viveu sobre a terra, o filho de Enoque, Metusalá ou Matusalém, cujo significado do seu nome é: quando este morrer, isso virá. O juízo anunciado por Enoque, como nós lemos lá em Judas 14 e 15, veio no ano em que morreu Matusalá. Deus deu esta vida longa a Matusalá para mostrar a sua misericórdia, o seu desejo salvador. Deus ainda levanta Noé nos 100 anos antes do dilúvio, enquanto ele constrói a arca, para que o povo se arrependesse. O povo não se arrependeu, mas o propósito salvador de Deus estava presente. E assim, todos os profetas que foram levantados, todos eles vinham anunciar aquele que haveria de vir para salvar o homem. Até João, porque a lei e os profetas duraram até João. Deus falou pelos profetas, querendo salvar o homem. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Desde Enoque até João Batista, porque a lei e os profetas duraram até João. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. E João veio e apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o propósito salvador de Deus. Os profetas anunciando a salvação. Nós colocamos aí no nosso esboço, dada a exiguidade do nosso tempo, não iremos ver todas as referências, mas os irmãos verão ali como Deus anuncia a Jesus através de Moisés, através de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de Malaquias, de Ageu, como todos os profetas anunciam o Messias, aquele que viria salvar a humanidade. Deus levanta profetas para falar da salvação.
até que ele mesmo venha ao mundo. Porque, diz Hebreus, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus veio anunciar o Evangelho e cumprir o sacrifício que, segundo o eterno propósito de Deus, ele deveria fazer, se dando a si mesmo pela redenção dos nossos pecados. Ele mesmo diz na sua oração sacerdotal, lá em João 17:4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E que obra que ele veio fazer? Lucas, capítulo 5, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Jesus foi enviado para pregar o evangelho do reino de Deus. E para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele diz para os discípulos, lá em João 20:21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ao falar da igreja, no capítulo 11, diz o seguinte, no item 6, a missão da igreja. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Esse é o item 6 do nosso capítulo 11 da nossa declaração de fé, na página 122. E Jesus disse, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E nós já vimos que a obra era pregar o evangelho do reino de Deus e morrer por nós. Eu e você temos que glorificar a Deus. É a principal missão da igreja. E nós só glorificamos a Deus se fazemos a obra que ele nos deu. E qual foi a obra que ele nos deu? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu e você temos de pregar o evangelho. Morrer pelos pecadores, Jesus já morreu. Agora é preciso dizer que Jesus morreu pelos pecadores. É preciso pregar o evangelho. Não mais o evangelho do reino de Deus, as ovelhas perdidas da casa de Israel como Jesus, mas o evangelho da graça de Deus a todas as nações. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Era este o ministério, era esta a incumbência que o apóstolo Paulo tinha, de pregar o evangelho
pregar o evangelho. E ele é muito claro quando ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Isso não é apenas para Paulo, isso é para todos nós, porque a ordem de pregação do evangelho foi dada para toda a igreja. Quando ela toda estava reunida, mais de 500 irmãos, na ascensão do Senhor, o Senhor disse para o povo pregar o evangelho por todo mundo, a toda a criatura. Esse é o propósito de missões. Missões é pregar o evangelho. Nos confins da terra, missões transculturais. Algo que é imposto a todos. Nós já vimos que em missões transculturais existe aquele que tem a chamada específica, mas a igreja não está dispensada de orar, jejuar, contribuir. E contribuição não só material, mas também espiritual. Esse é o propósito de missões. Há pessoas, e nós temos em muitas igrejas, e é bom que se tenha, o culto de missões. Mas as pessoas hoje acham que missões é apenas dar uma oferta. Não. Missões é dar uma oferta e orar pelo missionário transcultural. Mas missões é pregar o evangelho com a nossa vida e com as nossas palavras a todos os que estão à nossa volta. Porque nós temos que glorificar a Deus. E só se glorifica a Deus na terra fazendo a obra que ele mandou. E a obra que ele mandou é pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. E o apóstolo Paulo, quando ele diz que tem esta imposição, veja que o evangelho é uma proposta para o homem. Deus oferece a salvação para o homem. E o homem tem a liberdade de aceitar ou não esta proposta. Caim a recusou. Mas nós temos a imposição de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é um imposto para cada um de nós. Para os homens, a salvação é uma proposta. Mas a pregação do evangelho para a igreja é um imposto. É uma imposição. E eu estou usando a palavra imposto porque os irmãos conhecem que o imposto é aquilo que nós pagamos, quer queiramos ou não queiramos. Você vai pagar o imposto de renda. Você vai comprar arroz no mercado, você paga o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Você paga, querendo ou não, pouco importa que você queira ou não pagar, você paga. Já está no preço da mercadoria. Já vem descontado no seu olerite o imposto de renda. Porque é imposto. Você não tem vontade. Paulo diz, porque me é imposta esta obrigação. E há de mim, se não anunciar o evangelho. Eu e você temos de pregar o evangelho. A tempo e fora de tempo, insistentemente. Com urgência. Porque é este o propósito de Deus. É esta a ordem de Deus. É isto que Deus quer. É nisto que ele tem prazer. E se eu me acovardo e não prego o evangelho,
eu estou recuando. E Deus não tem prazer naquele que recua. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aqui, quando se fala em conservação, o sentido da palavra grega aqui é ganho da alma. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E uma forma de eu perder a alma é se eu recuar, se eu não anunciar o evangelho. No princípio das dores, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e aqui muitos é quase todos, como está na Nova Almeida atualizada, que também é outra versão oficial das Assembleias de Deus, vamos até ler aqui, Mateus 24 e 12, na versão Nova Almeida atualizada. E por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então, os irmãos vejam que uma das demonstrações do esfriamento do amor é não pregar o evangelho. Quando eu não prego o evangelho é porque eu não amo as almas. Eu não tenho esta disposição amorosa prioritária de Deus. O amor de Deus já não está em mim. Por isso eu não prego o evangelho. Eu não me importo que as pessoas estejam se perdendo. Eis um dos grandes elementos característicos do esfriamento espiritual. É a falta de disposição para pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo nos mostra que este propósito missionário, esse propósito divino, ele tem uma dinâmica. Porque a salvação tem uma dinâmica. E Paulo nos fala lá em Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Ele nos mostra esta dinâmica da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E aí Paulo está citando Isaías 52 e 7. O profeta diz o seguinte, Isaías 52 e 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Veja que situação sublime tem aquele que prega o evangelho. Os seus pés são formosos. Ou seja, o seu caminho é exultante. Ele anuncia o bem. Ele mostra o senhorio do Senhor. Ele tem a bênção de Deus.
e está caminhando para o céu. Agora, aquele que não prega o evangelho está caminhando para a perdição. Paulo aqui nos mostra que, primeiro, é preciso que haja o envio dos pregadores. Uma igreja que não envia missionários, que não contribui ou ora pelos missionários enviados por outras igrejas, ela impede a salvação das almas. O envio de pregadores é o primeiro passo para a salvação das almas. Paulo diz, é preciso enviar o pregador. Aí o pregador prega o evangelho. Aí as pessoas ouvem a pregação. Aí as pessoas creem em Jesus e invocam o nome do Senhor. E aí são salvas. Mas para elas serem salvas, elas precisam crer em Jesus. Mas para elas crerem em Jesus, elas precisam ouvir a pregação. Porque o que diz o mesmo apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus para que as pessoas possam crer em Jesus. E crendo em Jesus, elas invocam o nome do Senhor. Elas pedem a salvação. Elas confessam e se arrependem dos seus pecados. E elas são perdoadas e são salvas. E o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas tudo começa do envio dos pregadores. As igrejas precisam se conscientizar que elas precisam enviar os pregadores. Aos confins da terra, missões transculturais. Na localidade, enviar os pregadores. Mas hoje os pregadores não têm tempo nem no culto. Nem no culto se dá espaço à palavra de Deus. Invocar o nome do Senhor é pedir auxílio, reconhecer a autoridade, é pedir ajuda. E eu só posso pedir ajuda, auxílio, para quem eu conheça. E eu só fico conhecendo pela pregação do Evangelho. Por isso, eu e você precisamos anunciar o Evangelho. Nos é imposta esta obrigação. E aqui eu me lembro desse famoso hino que é o valor de uma alma, do Benedito Felizardo. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Foi uma ordem. Está no modo imperativo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É uma ordem. Jesus é a cabeça da igreja. É o Senhor. Como eu posso desobedecer a Deus e entrar no céu? Desobediência é pecado. Como posso querer entrar no céu se eu não anuncio o Evangelho? Se eu não participo da obra missionária, transcultural, orando, contribuindo, cooperando. Ainda que eu não tenha sido chamado para ser missionário, eu tenho que participar da obra missionária.
é uma imposição. É um imposto. E eu não tenho que querer ou não querer. Eu preciso anunciar a Jesus Cristo. Fazer Jesus conhecido das pessoas. Isso é fazer missões. E para nós terminarmos, é importante nós lembrarmos que, muitas vezes, no campo missionário, se perde o foco. Missão é anunciar a Jesus Cristo e fazer Jesus conhecido das pessoas. Evidentemente que quando anunciamos a Jesus Cristo e quando fazemos Jesus conhecido das pessoas, nós precisamos demonstrar o amor de Deus. E a ação social, e nós já falamos dela aqui em outra lição, que não é apenas uma assistência material de alimentos, ação social é dar condições para que as pessoas melhorem a sua vida na sociedade onde elas estão, tendo saúde, tendo educação, tendo formação profissional, alterando as condições de subsistência. Tudo isso envolve ação social e é necessário que a igreja mostre e prove o amor de Deus, porque o amor, ele não se faz por palavras, mas por atitudes. É o que João escreve lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E ainda Tiago escreve lá no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o povo, para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então é necessário que tenhamos a ação social, principalmente naquelas regiões carentes e as mais pobres do mundo, que deve ser a prioridade da missão, que é a janela 1040, como já vimos numa lição anterior. A ação social é indispensável, mas ela é secundária. Fazer missões é anunciar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. É fazer Jesus conhecido das pessoas. E nós provamos o nosso amor e o amor de Deus pela ação social. Mas em muitos lugares hoje, a obra missionária virou apenas ação social. A igreja é uma verdadeira ONG, né, uma organização não governamental. Ela só faz assistência social, ela só dá aula, ela só promove a saúde das pessoas, mas não fala de Jesus, não prega a salvação. Há um desvio de foco. Isso não pode acontecer. O propósito de missões é ganhar almas para o Senhor Jesus. E ainda, coisa pior, há lugares em que a obra missionária se transformou em ação política.
Há lugares em que os missionários se tornaram revolucionários, buscando a transformação social, buscando a instalação do reino de Deus pela política, pela revolução. Isso também, irmãos, não é missão. Não é missão. Nós sabemos que a redenção de Jesus traz melhoria na sociedade, melhora a vida da sociedade. Mas primeiro é preciso remover o pecado da sociedade. A verdadeira libertação não é a mudança de governo ou a mudança de regime. A verdadeira libertação é se livrar do pecado, é sair das trevas e do poder de Satanás para a luz e o poder de Deus. Toda a sociedade que foi evangelizada, as pessoas que creram em Jesus, mudaram a sociedade. A sociedade passou a ser mais justa, a sociedade passou a respeitar mais a dignidade da pessoa humana, a sociedade passou até a progredir econômica e financeiramente. Mas como efeito do Evangelho, não como fruto de uma revolução ou de uma transformação social. O chamado Evangelho social, ele põe o carro na frente dos bois. Ele inverte a lógica do reino de Deus. Jesus disse qual era a lógica do reino de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Jesus dá esta comparação, né? A mulher que coloca 3 medidas de farinha, em 3 medidas de farinha ela coloca o fermento, e depois toda a massa está levedada. Ele diz, assim é o reino de Deus. Preguemos o Evangelho, introduzamos a palavra de Deus. As pessoas se converterão, a igreja crescerá e a sociedade se modificará. Ficará dentro dos padrões divinos. Em grande medida, é verdade, porque a redenção política do mundo só virá com o próprio Jesus no seu reino milenial. Esse sistema de poder que existe hoje é aquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor, sonho revelado a Daniel. Essa estátua será esmigalhada pela pedra cortada sem mão, que encherá a terra. Não há como modificar e melhorar a sociedade humana. E isso só acontecerá pelo próprio Jesus no seu reino milenial. E, por fim, não se pode pregar o Evangelho sem o revestimento de poder. Nós estamos numa batalha espiritual contra o maligno. Anunciar a Jesus Cristo é tirar as pessoas do poder das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E Jesus disse que isso não é possível se nós não recebermos a virtude do Espírito Santo. Então, para fazer a obra missionária, nós devemos buscar o revestimento de poder. Não é apenas o missionário transcultural que deve buscar o revestimento de poder, mas cada um de nós, porque orando no Espírito, falando línguas estranhas, tendo os dons espirituais, nós teremos melhores condições de interceder e de lutar espiritualmente
junto com o missionário que está no campo, tendo o poder de Deus, nós teremos sensibilidade do Espírito Santo para melhor empregarmos os recursos materiais e para sabermos ajudar e cooperar o missionário na unção de Deus. Este é o propósito das missões. Este é o prazer que Deus busca. E Ele escolheu a mim e a você para realizar esta obra. Amém.